Doutora, tá me vendo de novo? Não Agora sei, estou te não, ouvindo. não, não sei o que aconteceu. Consegue me ver também? Sim, sim, tá tudo ok. Aham. Ah, tá. Desculpa, cortou, não sei o que Não, aconteceu. acontece. Caiu. Às Coisas vezes da é a internet. aham, eu até conectei no 4G para não ter perigo. Bom, desculpa, acabou cortando. Pode continuar, doutora. A doutora vinha Tá. falando sobre a importância da cordialidade não só na vida profissional, como também na esfera pessoal, né? Sim, eu acredito que quanto mais amistosos a gente for, né, seja no nosso ambiente pessoal quanto profissional, é melhor para a gente, né, nas nossas relações interpessoais, porque não é porque a gente está representando duas partes diferentes que a gente precisa se odiar. Eu não vejo dessa maneira, eu acredito que a doutora também não. Tanto é que a Não. gente já atuou, né, com partes diferentes, em lados opostos no processo, mas está tudo bem. Isso acontece, que bom que a gente tem trabalho, cliente, né? Então, mas infelizmente a gente não pode dizer o mesmo de muitos colegas, né? Que nos tratam mal, que pegam a dor do seu cliente e né, fazem como se fosse trabalham como se fosse a sua. Eu acredito que não é bom e não acaba sendo mal visto pelos demais colegas, né? Eu atuei muito tempo como preposta de uma empresa de telefonia. Então eu fazia audiências em todo o norte do Rio Grande do Sul. Via muitos colegas, vi do péssimo colega até o excelente, né? Então, eu tive muita experiência nesse sentido de fazer muitas audiências com pessoas de regiões diferentes. Então, a gente acaba verificando, infelizmente, esse tipo de atitude, né? Conhecendo todo tipo de colega. Por que eu pensei nessa pauta de assunto? Porque justamente faz umas 2 semanas eu fiz uma audiência, era a vara de família, e o advogado da parte contrária, antes da audiência, ele me ligou propondo um acordo. Aí o acordo, obviamente, num acordo, como eu sempre digo, ninguém vai sair 100% satisfeito, né? Porque um Sim. acordo, ambas as partes têm que ceder, não adianta. Só que, enfim, o acordo proposto era muito desvantajoso para minha cliente. Eu disse que, infelizmente, nesse momento não haveria possibilidade, e ele começou a se exaltar no telefone. E eu disse, por favor, se o senhor vai começar, né, a se exaltar aqui, eu vou ter que desligar. E na audiência continua a mesma coisa. Então, eu acho que não dá para... Que nem está lá na Constituição. O advogado é indispensável à administração da justiça. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que antes de você servir ao seu cliente, você serve à justiça. Então, nada mais do que tratar o outro colega com urbanidade, né, como está no Código de Ética da OAB, porque isso só traz benefícios para as partes e para a concretização da tão almejada justiça, né? Então, eu acho que tem todo esse... Por isso que foi escolhido o tema, e eu resolvi conversar justamente com a colega, porque eu já fiz, né? Já trabalhamos em lados opostos e tivemos uma boa convivência. Assim, eu acho que deveria ser com todos. A doutora vinha falando que já teve problemas, né? Atuou quando fez audiências para várias audiências, ou melhor falando, para essas empresas de telefonia. A doutora acha que quando há diferença de gêneros é pior, ou seja, os advogados homens contra mulheres, ou enfim, acha que tem, porque no meu caso, por exemplo, foi um advogado do sexo masculino, mas poderia ter sido, enfim, uma mulher, mas no caso a doutora acha que esse problema se acentua quando há diferença de gêneros? Eu acredito que em algumas ocasiões sim.
Infelizmente, a gente tem colegas machistas que acreditam que não tem espaço para uma mulher advogada. Já vi, eu não presenciei, mas escutei relatos de mulheres advogadas negras de estarem na delegacia com as suas clientes, né, para registrar a ocorrência, enfim, e ter, por exemplo, que apresentar a carteira para terem certeza de que era advogada, por conta do racismo. Então, eu acredito que não, independe do gênero. Às vezes até colegas mulheres também acreditam, eu não sei o que pensa, o que passa na cabeça dessas profissionais, porque está num salto dentro do fórum, está se achando, né, quase uma juíza lá dentro. Sim. Eu acho que não é por aí. Acredito que cada um, se fizer bem o seu trabalho, o cliente volta, o cliente indica. Acredito que, muito embora a gente tenha milhões de advogados no Brasil, se a gente trabalhar bem, o nosso cliente volta, indica, e cada um vai ter o seu lugar dentro do, por exemplo, na nossa cidade, que é uma cidade de em torno de 200 mil habitantes. Eu acredito que tem trabalho. Infelizmente, teve muitos colegas na pandemia que fecharam seus escritórios, conhecidos aqui em Passo Fundo. Então, não sei se devido a não se adaptarem às novas tecnologias, ou pelo tipo de profissional que estava, né, administrando seu escritório, a gente não sabe. Ou desgosto até mesmo, né, pela profissão, porque eu sempre digo, né, Danuga, é uma profissão que tu tem que amar muito. Muito. Você tem que, nossa, tem que ter amor à camiseta, porque eu já pensei, logo no início, 2 anos depois de formada, eu pensei em desistir. Fiquei 3 meses afastada. E eu vi que não era... tentei me dedicar a estudar para fazer concurso, mas eu vi que não é isso que eu quis, né? Não é isso que eu quero. E então retomei as minhas atividades. Não, mas quem nunca pensou, né, em jogar tudo pro alto e vender a sua arte na praia? Não, não teve quem nunca pensou em dias estressantes e principalmente em dias em que você faz uma audiência e o advogado da parte contrária é grosseiro, o juiz também está de mau humor, o cliente não ficou satisfeito, tu tem vontade de jogar tudo e ir embora, né? Então, não tem quem não tenha refletido sobre a continuidade ou não da profissão, né? De continuar ou não advogando, porque não é fácil. Oi, Angélica, tudo bom? Angélica acompanhando. Então, não é fácil. E a advocacia, infelizmente, é uma classe conhecida justamente pela desunião, né? A gente sabe, todo mundo... Por exemplo, todo mundo compara como os médicos defendem uns aos outros. Por exemplo, atendi uma cliente semana passada e era um caso de erro médico, enfim, precisaria de um atestado. O médico se negou a dar um atestado. Eu fiquei pensando, se fosse com um advogado, ele faria na hora. Faria questão. Tem uns que fazem questão, né? Uhum. E também, tanto isso se reflete, inclusive, na cobrança de consulta, né? Porque vários cobram, outros não cobram. Só aí já dá para notar uma certa desunião realmente da classe, né? Ou seja, cada um segue um caminho. Além de tudo, há clientes que fazem um leilão de suas ações. Ah, porque eu fui naquele advogado, ele me cobra tanto, tu tá me cobrando mais caro, ou, né? Então é bem... a advocacia não é fácil. Nem, então, Débora, o que tu acha que faz justamente a advocacia ser conhecida como essa classe desunida? No teu ver, né, na tua visão, o porquê dessa visão da sociedade e de nós mesmos, né, mesmo estando dentro da classe? Eu acredito que principalmente
a concorrência. Eles acham que você é minha concorrente, então não poderia nem estar na live contigo. Só que eu acredito que não é bem assim. Não, eu conheço várias, eu estou formada há 11 anos, fez no início desse ano. Então eu conheço muito advogado, muitos aqui em Passo Fundo e região. Então eu acredito que não é assim que a gente resolve as situações, né? Tapejara, o pessoal lá, os advogados, são mais unidos. Todos cobram consulta. Claro que aí tem os que cobram mais, os que cobram menos, mas eles entre si, eles se uniram para não fazer sem a consulta. Então, vai muito da união também, né? Aqui, além de vários advogados, o pessoal não busca essa união. O que faz diferença a iniciar na cobrança da consulta, né? Porque às vezes é só uma dúvida, mas dura 1 hora, e daí... Até tem uma fala que diz, tá, mas é uma dúvida ou é uma consulta? Uma dúvida é de um caso genérico, um caso geral, ou é específico? Então, é uma consulta, né? Para essa consulta, eu tive que estudar 5 anos, tive que pagar faculdade, tive que, né? Então, mais do que justo que seja remunerado. Então, já começa aí uma certa desunião. Enquanto tiver quem não cobre consulta, vai ter, obviamente, quem diga, não, vou naquele advogado, e daí começa esse tititi, né? Um fala, mas aquele ali não cobra, que barbaridade, e é isso aí. Então, daí começa já aí a certa desunião da classe, né? Mas eu acho que muito há a se fazer, mas eu também acho que muito já foi feito. Eu acredito que o futuro da advocacia vai ser principalmente na relação extrajudicial. Em vez de judicializar aquele assunto, se um advogado trata o outro com urbanidade e entende que não são inimigos e são colegas, estão ali para resolver da melhor forma, só a sociedade se beneficia. É menos tempo de espera no judiciário, enfim, N benefícios. Então, Débora, na sua visão, estou até com a minha colinha aqui para eu não esquecer, porque eu acho que essa pergunta é bem importante. Na tua visão, o que tu acha que pode ser feito para melhorar essa situação, assim, às vezes de falta de cordialidade, ou essa desunião, ou essa falta de cooperação que muitas vezes existe entre alguns advogados? Eu acredito que, num primeiro momento, a OAB deveria ter algum movimento, alguma, como é que se diz, aquelas comissões para unir mais. Claro que aqui tem, mas a gente não toma conhecimento da maior parte dos eventos ou dessas reuniões, claro que tirando agora na pandemia, né, que eu acredito que não estão sendo feitas. Mas alguém colocou ali quanto ao custo, eu acredito que se a gente for colocar na ponta do lápis a nossa faculdade, pós-graduação, porque eu já estou na 5ª, eu acho. Enfim. Eu tô na 2ª. Não, eu não parei de estudar. Para quem acha que vai se formar e vai ficar de boa, curtindo, né, tirando só as férias, o lado bom da advocacia, não é assim. A gente estuda. E eu estou atuando mais na parte previdenciária. A gente vê toda semana tem portaria, tem decreto, tem N leis novas. Então, eu não parei de estudar. Eu disse que eu nunca estudei tanto na minha vida que nem agora, o ano passado e esse. Com a reforma, né? Acredito que vocês têm... eu não faço previdenciário justamente porque eu acho que demanda realmente muito estudo, né? É sempre alguma portaria, tá toda hora se atualizando. Toda semana tem novidades. Então, se a gente fosse colocar tudo isso na ponta do lápis,
Ou uma conta simples que eu faço com o meu colega. Por exemplo, a gente às vezes tem a visão errada pelo nosso cliente que vem. Ah, é só uma petiçãozinha. E cobra, sei lá, R$ 500, R$ 300, que seja. E às vezes, claro que eu não vou dizer que eu nunca fiz. Porque agora eu estou, faz uns 2, 3 anos para cá, a gente tem outra visão de processo. Eu tenho processo desde 2011 em andamento. Então, aí tu já se dá por conta que você cobrando, por exemplo, R$ 1.000, né, para iniciar com esse processo e ficando 10 anos, se tu for calcular, dividir esses R$ 1.000 por 120 meses, quanto que tu ganha por mês? Para fazer prazo, para fazer petição, enfim. Ou se tu cobra esses mesmos R$ 300 para fazer uma petição só. Teu nome fica cadastrado no sistema, tu tem que fazer, às vezes, sei lá, umas 10 petições para tentar entrar num acordo, finalizar o processo. É bem delicado. Se as pessoas tivessem um mínimo de consciência do quanto o advogado trabalha, né? Claro que não vou generalizar em todos os processos, mas é trabalhoso, porque a gente tem que despender do nosso tempo, da atenção para o cliente, principalmente de família, que eles querem lá abrir o coraçãozinho. São horas escutando o coração do cliente, da cliente, todo o histórico amoroso, o fim. É uma novela mexicana, mas eu gosto, né? Eu adoro escutar. Então... Então, vejo que o ano passado, depois que tudo fechou, a minha maior procura no escritório foi casos de violência doméstica, casos de família, de divórcio, de dissolução, alimentos, né? Os pais acham que por estarem desempregados, a criança não precisa comer. Estou desempregado, não posso pagar alimentos. A mãe que se lasque, né? Então, advogado, psicólogo, com certeza. Às vezes, também eu atendo situações do previdenciário de extrema pobreza para buscar algum benefício, para ver o que se encaixa naquele caso. É bem delicado também, abrem o coração. Boa noite, doutora Denise, seja bem-vinda, diretamente do Rio de Janeiro, nos prestigiando. Ah, que chique! Estamos interestaduais. Minha amiga, sim, a professora Sandra de Santa Catarina. Ah, é verdade. Florianópolis. De Florianópolis. Não, estamos chiques, estamos em nível nacional, não mais regional. Não, é bem complicado. E até agora, a Angélica colocou advogado psicólogo, isso me lembra que eu estava assistindo, inclusive, uma live do professor Conrado Paulino, que ele é um advogado familiarista, que eu gosto muito, inclusive, e ele falou que que a gente não deve, eu sei que a gente não deve, mas a gente faz, a gente não deve tomar o papel do psicólogo. Na verdade, a gente tem que deixar claro para o cliente, não, eu sou o teu advogado. Os problemas relacionados ao fim do casamento, enfim, devem ser tratados com o profissional competente. Mas entre a teoria e a prática, né, tem uma grande... Como é que tu vai dizer para a pessoa que está ali se abrindo para ti, não posso, não vou ficar escutando isso porque não é a minha área, tá? Na área é do psicólogo, eu só quero saber dos termos práticos, então não dá, claro. Mas brincadeiras à parte. Principalmente na área de família, né, Danusa? Não tem, tu tem que ter uma sensibilidade, não adianta, tem que escutar, até para te entender e trabalhar melhor. Então é por isso a importância justamente de um advogado conversando com o outro se entenderem, porque é óbvio que há muita animosidade entre as partes. Tu não pode tomar para ti as dores do teu cliente. Se tu tomar as dores do teu cliente e brigar com a outra parte, o advogado da outra parte,
tu nunca vai resolver a situação. Só vai se enrolar mais ainda. Aí, em vez de só o ex-marido e a ex-mulher estarem brigando, aí é o advogado da mulher e o advogado do homem ali se engalfinhando também em audiência, como já aconteceu comigo. E uma advogada, também era uma advogada mulher, e ela, nossa, ela foi extremamente grosseira na audiência, ela não deixava sequer eu falar, então foi bem difícil. Daí eu comecei a aumentar a voz, ela começou a aumentar a voz, o juiz, o nosso juiz mais calminho, que eu não vou mencionar o nome, né? Não, ficou ali olhando até que enfim ele se mexeu e daí disse, ó, por favor, se comportem, se respeitem, e foi bem, foi uma situação meio tensa. Mas isso faz alguns anos. Passado alguns anos, já que o processo, por óbvio, que não se resolveu logo, no fim agora do processo finalmente terminou, nós viramos, enfim, amigas. Agora nos damos bem, graças a Deus. Né? Venceu o bom senso. Tem mais que vem para bem. Boa noite, doutora boa noite, Jamila. Doutora. Seja bem-vinda. Boa noite. Então, é por isso que é importante a cooperação, né? Porque se tu cooperando com outro colega, o processo vai ser muito mais rápido. É muito melhor do que tu ficar ali. Eu vejo, inclusive, a falta de cordialidade, de cooperação, inclusive em petições, não só pessoalmente. Até nas petições, tu nota quando a outra parte tá ali revoltadinha. Vou escrever, tá achando pé, litigância, não sei o quê. Então, né, tudo é uma questão de respeito. Já começa por ali. Eu já passei por isso num processo que eu achei... Quando eu li uma contestação, eu respirei fundo e fiquei assim, ó, chocada com o que eu tinha acabado de ler. Porque era uma ex-colega de faculdade e ela usou alguns termos bem desnecessários. Sabe, que eu jamais... Eu não gosto de expor a outra parte, não gosto... Se o colega fez alguma cagadinha, eu não gosto de expor. Né? Não tem necessidade, quem nunca? Né? Não tem necessidade. Então a gente contorna, né? Usa o direito, enfim, mas não essa exposição grosseira, eu acho. Essa semana, num processo de família, num divórcio, teve uma colega que juntou um vídeo do meu cliente correndo pelado na rua. Ui. Eu achei assim, ó. Ele tem problemas psiquiátricos, ela não quer que ele veja as filhas, só que tem meios de solucionar isso, né? Não precisava, eu achei totalmente deselegante e de má... como é que eu escrevi na peça? Eu fiquei assim, ó, tão chocada que eu pedi para retirar do processo porque não colaborava em nada com o processo. Essa exposição era... desnecessária. Só para... bem desnecessária. Então, aí a gente vê o tratamento do outro colega com a parte, com o outro colega, né? Porque não tinha o mínimo de cabimento. Uma coisa fosse, se fosse o caso dele estar fazendo algum ato que realmente denegrisse a imagem dele, né? Enfim, algum ato danoso. Claro que não vamos entrar no mérito, né, da situação, enfim, daquele processo, mas não colaborou em nada com os argumentos dela. Sim, então, bastava ela juntar me manifestei. Bastava ela mas assim, ó, o próprio laudo psiquiátrico, ele fez perícia em julho, ele relatou para o perito dessa situação. Estava no laudo psiquiátrico. Não teria razão. E ele nunca negou. Não tem motivo para tanta exposição. Então, achei bem baixo. A doutora Denise está pedindo se o juiz deferiu a retirada. Foi dado vistas ao Ministério Público. Então, eu peticionei segunda. Eu acredito que o MP também vai se manifestar nesse mesmo sentido da retirada. Porque não tem necessidade. É uma questão de bom senso, né? Não tem o porquê expor a pessoa dessa forma só para...
Enfim, eu também, outro motivo que eu acho que há tanta desunião, né, na classe é justamente o ego. Às vezes o advogado, na verdade, nem quer tanto pelo cliente, mas sim ganhar daquele ali. Ah, eu vou ganhar daquela ali, eu vou conseguir, a minha sentença vai ser procedente, eu vou deixar no chinelo, alguma coisa assim nesse sentido chulo, mas enfim, pensa assim. Então é muito mais às vezes o ego falando do que necessariamente o profissionalismo. Então às vezes, eu diria quase sempre, é bom a gente deixar o ego de lado, né? Uhum. E buscar o que realmente interessa, aquilo que o cliente te contratou, né? Então, eu acho que isso traz benefícios tanto para o cliente quanto para ti, porque a voz do povo é a voz de Deus, né? Uma vez que você haja em teu benefício, negligenciando o que o cliente quer, só porque tu quer mostrar que é melhor que o outro, isso não vai te trazer benefícios futuros, eu acredito, né? Então, acho que esse Sim, muito também pelo é contrário, um. né? Uhum. Pelo Porque contrário. assim tu Então, eu acho vai que, ficar mal visto no judiciário e para os demais colegas também, né? com certeza, para os demais colegas também. Então, a urbanidade, tão falada, né, no código, tão falada não, mas falada no código de ética, que não só entre colegas, mas também entre todos, juízes, Ministério Público, deve ser colocada em prática, né, para o bem de todos. Sim. Da NUS eu comecei a fazer parte da Associação Brasileira de Advogados desde o final do ano passado, acho que novembro, dezembro. E é justamente essa cordialidade que a gente vê na associação. Eu faço parte da Comissão de Direito de Família e da Comissão de Igualdade Racial. E a gente vê que para montar um evento, a gente se ajuda, desde da pauta da reunião até os cards para sair esse evento. A gente se reúne, a gente faz virtualmente, né? Porque tem gente de todo o estado. E eu acho bacana essa cooperação entre os advogados. Tanto é que a gente fiz muitas amizades. Tem pessoas aqui do Rio Grande do Sul. Eu entrei na Uniaba, que é uma faculdade. Então, toda manhã a gente está estudando, das 9 até umas 10h30. E cada dia tem um tema novo, justamente para a gente trabalhar todas essas demais áreas que é necessário para o advogado, né? Não é só o direito. A gente tem que cuidar do nosso corpo, da nossa mente. Então, é bem importante a gente manter esse equilíbrio entre a profissão e entre o nosso pessoal, né? Temos que ter essa... Porque agora não me recordo das estatísticas, mas os advogados estão no top das profissões mais estressantes. Então, a gente tem que buscar meios também de dar uma amenizada, né? Não acredito, com certeza. Então, já é difícil o problema do cliente e ainda tu não encontra cooperação com o teu próprio colega, né? Aí a coisa complica mais ainda. Enfim, né? Esperamos que com essa conversa alguém, eu acredito que quase todos os que compareceram aqui na nossa live são pessoas que são cordiais. Na verdade, a falta de cordialidade e cooperação, graças a Deus que eu tenho, é mais exceção dentro do meu trabalho do que regra, graças a Deus. Já teve mais casos, mas eu acho que está evoluindo e acredito que as novas gerações também queiram isso. Claro que advogado recém-formado adora mostrar a vermelhinha, aí, né? Tem o poder, mas com o tempo eu acredito que a humildade vai caindo na real. Vai caindo na real, a humildade vai aflorando, vai vendo que não é bem isso, que é muito melhor tu se dar bem com o coleguinha do lado, do que tá ali se degladiando e vai cooperando. Então, eu acho que tudo são fases, né? Todas
Todos nós passamos por etapas e é isso aí. Bom, até porque no início de carreira, eu não sei, mas eu busquei muita ajuda com advogados mais experientes que eu. Então, nossa, eu ficava feliz quando eu tinha um caso e ia trocar uma ideia para ver qual que seria a melhor solução. Cada petição inicial, eu baixava a cabeça e estudava para montar da melhor maneira. Então, hoje em dia, eu estou do outro lado. Quando alguém tem alguma dúvida, né? Vários colegas me ligam para tirar dúvida. Ontem eu procurei uma ex-colega minha de faculdade também para montar um quebra-cabeça num previdenciário e ela me deu uma ideia que eu sabia, mas não tinha, sabe? Busquei várias maneiras de solucionar e ela que deu o clique. Então, acredito que a gente tem que ter essa disponibilidade também para ajudar. Para mim, eu fico feliz quando me ligam perguntando o que é melhor fazer em tal caso. E jamais, quem me conhece sabe que eu jamais não ajudo. Eu também fico muito feliz quando alguma colega me pede, o que tu acha de tal coisa, porque às vezes quem está olhando de fora tem uma visão diferente e dá um norte melhor para a gente. Então, eu gosto muito de ajudar. Eu sempre me coloco à disposição, pode me ajudar. Às vezes eu paro o que eu estou fazendo para ajudar aquele colega, aquela colega, enfim, que pediu um auxílio. E fico honrada, verdadeiramente honrada, quando alguém me pede. Me sinto super bem, fico feliz mesmo de poder cooperar. Ajudar. Isso é bacana. E é bacana a gente poder, né, fazer essa troca, porque às vezes a gente tem conhecimento. Mas tu merece. Às vezes a gente tá tão fazer uma inicial hoje, tá tão em cima, concentrado daquilo ali, os teus pedidos, enfim, quer deixar a pecinha redonda, mas no outro dia tu descansa, no outro dia tu olha e tem alguns ajustes a fazer que tu não tinha pensado naquele momento. Então tudo é construção também, né? Pode falar. Franzoca, obrigada. Não, é que realmente é muito bom cooperar com os outros, porque tu nunca sabe o dia de amanhã. Assim como hoje estão me pedindo ajuda, amanhã pode ser eu a pedir. Então, né, é bem isso que tu falou. Eu também, no início da faculdade, logo que eu me formei, eu queria trabalhar com trabalhista. Fui redundante. E eu me lembro muito de pedir, não sei se ele foi teu professor ou não, o professor Júlio Ramos. Sim. Uma vez, nunca me esqueço, pedir. Nossa, ele foi muito legal, sabe? Parecia que eu ainda era aluna dele. Bom, uma vez aluna, sempre aluna. Então, eu acho, é por isso que eu falo, que a gente tem que ter humildade de pedir e a solidariedade, né? De dividir o conhecimento. A vida é cooperação, não adianta. É verdade. E quanto mais a gente divide, debate, enfim, às vezes é uma coisinha que tu não tá enxergando naquele momento, mas tu discutindo, né, debatendo o assunto, enfim, tu chega num melhor, uma melhor solução para o teu cliente. Né? Às vezes, debatendo sobre uma situação específica, tu visualiza outro naquele lá eu posso fazer tal coisa também. Então, se a gente não se ajudar, né? Eu acredito que... Com certeza, com certeza. A ajuda é fundamental. Tanto para quem é bom, para quem pede receber, e é também gratificante para quem dá essa ajuda. Eu, pelo menos, me sinto muito, muito feliz quando alguém me pede, e pode ter certeza que a ajuda vem do coração, não é por obrigação, não, é porque eu realmente gosto. Eu também tive professores que eu fui atrás para tirar dúvidas, enfim. E é muito bacana a gente poder
ter esse apoio depois de formada, né? Às vezes, algum tempo depois de formada, surge uma situação e não tem coisa melhor, né? Que esse, ou entre colegas, enfim. Eu ajudo bastante colegas. E eu acho bom. Eu fico feliz em poder ajudar. Que bom, eu também. Acho legal quem se disponibiliza. Não é todo mundo, mas graças a Deus que existem as pessoas que gostam, né, de cooperar com o colega. Então, acho que era isto, né? Não sei se alguém gostaria de fazer algum questionamento, alguma sugestão. Cooperem com a nossa live. Mandem o que tiverem vontade, se quiserem também encaminhar algum caso que já tenham acontecido. Inclusive, quando eu postei nos meus stories o caso desse colega advogado que foi grosseiro, recebi várias pessoas escrevendo também que já tiveram casos assim, inclusive uma colega que sempre encontro ela nos corredores. Nunca tive caso com ela, enfim, não nos encontramos no processo, mas sempre nos corredores. Então ela é uma pessoa bem legal e ela me relatou o problema que ela vem enfrentando com uma defensora pública em específico, que eu já também passei por isso, que é uma defensora que não deixa nem a gente falar durante a audiência, meio dificilzinha. Mas, enfim, né, daí ela me relatou, e não foi só ela, uma outra pessoa. Então, daí que me veio a ideia de nós conversarmos justamente sobre isso, para que as pessoas comecem a repensar um pouco mais. Eu estou sendo cordial com o meu colega, eu estou cooperando com o outro, eu estou pensando mais no meu ego ou em como resolver o problema daquele meu cliente que me contratou, né? Então, eu acho que tem que ser refletido sobre isso. E se tu vê que não está sendo muito legal, que nas audiências tu não está saindo muito bem, assim, muito com sorrisos, repense, porque eu acho que a cooperação e a cordialidade só te trazem benefícios. Acho que é o caminho. Quem faz ao contrário está indo no caminho totalmente oposto ao que eu acho que vai ser o futuro da advocacia, que eu acho que cada vez mais vai ser no extrajudicial, vai ser no acordo, nos negócios jurídicos, né? Enfim, até mesmo para que a gente consiga desafogar esse nosso judiciário que está complicado. Tá muito complicado, e também a questão do sistema, né? Abençoado do nosso sistema. Então, em manutenção, tá bem difícil o nosso trabalho, né? Eu tenho uma cliente querida que entrou agora, Jo, pode ver, a doutora Débora está de prova, ó. Realmente o sistema estava fora, mas se Deus quiser, agora os processos vão começar a ter andamento. Hoje a OAB encaminhou, inclusive, que pretendem digitalizar todos os processos, o que eu acho uma bênção, porque Sim. Pelo menos só de não vai ter começar. que ir no fórum pegar processo em carga, né? Ontem Sim, eu fui. Acho ótimo. Ontem eu fui no fórum pegar 2 processos em vara diferente, só dia 27/8, mesmo estando em prazo, porque eles estão em trabalho interno. Eu acredito que justamente por causa da digitalização. Sim, né? Se for por esse motivo, que, né? Sim. Então não é fácil. Olha, ela mandou beijo, Jô. Então não é fácil, né? A gente sabe, os clientes cobram, então já é difícil lidar com toda essa pressão. Então não sejamos mais uma pedrinha no caminho do nosso colega, sejamos alguém que na verdade vai ajudar ele a concretizar, né, a vontade do cliente, assim como a gente. Porque, que nem eu falei no início da live, nos acordos, infelizmente, ninguém sai totalmente satisfeito, mas também ninguém sai totalmente prejudicado, né? Tem que pensar assim também. Então... Exatamente, na verdade, o que eu digo para os meus clientes é que vamos tentar equilibrar, né? Cede um pouquinho de um lado, o outro cede do outro, para a gente chegar num bom senso e no consenso, né, para fazer um acordo. Porque, né, dependendo das circunstâncias, é melhor para não ficar aquela guerra processual.
aquele processo longo que nunca se finaliza e que as partes ficam se consumindo, né? Porque É verdade, é verdade. tem tudo isso. Muitas vezes, antes da pandemia, eu busquei muito a mediação para tentar uma solução mais amigável. Claro que teve muitos casos que não foi possível, que a parte não apareceu, mas eu acredito que é uma maneira também de resolver da melhor forma possível, para ambas as partes, né? E daí eles fazem a sessão, fazem as sessões individuais, cada parte, depois junta, muitas vezes dá muito certo. Como também fiz no meu escritório, ano passado eu fiz, ou esse ano, eu busco sempre, Danúbia, essa composição de acordo. Porque até quando eu vejo um advogado da outra parte, conhecido, enfim, eu entro em contato muitas vezes para tentar, eu também. né? Eu acho bacana isso e ter essa possibilidade, esse diálogo, a gente ficar aberta para essas soluções, para nós é muito mais viável, né? E para os nossos clientes também não ter esse desgaste de ir numa audiência, não dar acordo, correr o trâmite processual, ir para uma instrução. E a espera, né? Sim, sim. Às vezes, de uma audiência de instrução, tenho várias do ano passado aguardando passar essa pandemia para serem agendadas por causa das testemunhas. Eu também. Até a Angélica ali fez um comentário contando um caso que ocorreu com ela, que ela eram conhecidos dela, ela foi como preposta da parte contrária e nunca mais falaram com ela depois da audiência. Ou seja, é as pessoas levando para o lado pessoal o que não deveria ser levado, né? É mais uma vez o ego falando mais alto do que o bom senso. Infelizmente, ocorre. Eu teve uma situação, não assim, mas quando eu representava a empresa de telefonia, a parte achou que era eu a dona da empresa. Veio de dedo na minha cara, porque eu fazia as coisas erradas, enfim, tudo que estava acontecendo com ela, ela achou que a culpa fosse minha. Então, né, as partes também, claro que às vezes a gente tem raiva, enfim, mas a gente tem que ter o bom senso e a boa educação, né, com as outras partes. Sim, somos humanos, né? E como humanos, obviamente, temos sentimentos. Não somos. É isso que nos diferencia das máquinas, né? Então, não estamos ali só com aquela frieza de pôr a letra da lei, né, em prática, mas nós temos sentimentos. Às vezes a gente toma as dores do nosso cliente, né? Então, mas a gente tem que lembrar, apesar de tomar as dores, eu era muito de tomar as dores, principalmente no início. E eu, infelizmente, no início também não tinha a prática de fazer acordos. Isso só foi ocorrendo com a maturidade. É por isso que eu falo, nada como o tempo é o melhor professor. Então, hoje em dia, eu tento fazer um acordo antes de judicializar, conversar com as outras partes. Às vezes não dá, às vezes dá certo. Então, tudo vai depender do caso concreto, porque, bem como tu falou, evita aquele transtorno de audiência, evita a demora do processo, evita, às vezes, porque principalmente quando tem filhos envolvidos, que daí então as partes vão ter que ter aquele contato, fica aquele, mensagem, mas tu me colocou na justiça, aquela situação desagradável. Então eu acho que resolvendo amigavelmente, tendo discernimento para resolver amigavelmente, tanto ou só com as partes ou com o advogado da outra parte, ambos tendo consciência de que é o melhor, então se resolve, é mais fácil, é melhor para todo mundo. Bom, sabe que eu vou te contar uma situação que eu lembrei. Teve um colega
que tem uma construtora e estava fazendo um prédio, enfim. E os empregados dele me procuraram. Eram 4 ou 5. Para entrar com uma reclamatória, justamente por não estar pagando direitos os pedreiros, enfim. Entrei em contato, me desaforou pelo telefone. Entrei com as ações, cobrando, e eles tinham direito. Ele foi atrás de um por um ameaçar que nunca mais iam conseguir trabalho aqui em Passo Fundo. O que um pedreiro humilde fez? Todos entraram em acordo, uma ação que valia entre, não sei, agora não recordo, mas uns 20, 30 mil, fizeram acordo por 1.500, 3.000. Ainda tive a minha primeira e única representação na ordem, por conta desse querido colega. Foi um colega, daí o colega que fez a minuta de acordo para os teus clientes assinarem e concordarem. Sim, nossa. Ele contratou outra colega que assinou, né, representou todos, revogaram a procuração e já contrataram ela, no caso. E ele fez acordo com um por um, foi atrás, ameaçou, enfim, e aconteceu essa situação. Que triste, né? Triste para as partes, triste para a advocacia como um todo, né? Bem triste. Não tenho outra definição. Triste, de má fé, mau caráter, enfim. Horrível. Tudo isso. Uma situação horrível. É verdade. Agora já passou o meu ranço, mas demorou. Eu não sei se eu deixaria de ser rançosa, né? Tu tá evoluída, se já passou. Já. Porque eu sei que eu tô com a minha consciência em paz. Agora eu não posso dizer o mesmo. Com certeza. Um profissional que faz isso definitivamente não pode ter a consciência em paz. Definitivamente. É verdade. Mas alguém gostaria de cooperar com a nossa live da cooperação? Mãe, obrigada! Eu disse para ela na outra live, ela disse que não, ela assistiu, mas ela não sabia comentar, agora já aprendeu. A minha mãe é fera, ela vai mexendo, vai fazendo tudo sozinha, muito... que bacana. Tenho muito orgulho dela. Tu sabe que o meu irmão foi teu colega no CECI, ele me comentou. Sim. Depois que eu postei o no segundo grau. Uns aninhos atrás, né? Pouca coisa, foi ano passado. Praticamente. Achei bem bacana. Eu tive a loucura de fazer eletricidade no segundo grau, imagina eu fazendo eletricidade, mas eu fiz, porque dizia que tinha mais matemática, eu amava matemática, né, mas não sei nem encaixar uma tomada até hoje, mas tudo bem. Faz parte. Faz parte. Que nem eu sou técnica de informática. Durante ainda tu utiliza. Algum tempo. Tá, mas durante algum tempo eu sabia formatar, configurar, enfim, fazer tudo. Hoje em dia eu não sei muita coisa mais. A gente vai esquecendo, não adianta. E o direito vai tomando muito, né, do que nós fazemos, então... E a gente precisa também estar sempre estudando. Então não sobra... Claro que ter contato com outras disciplinas só agregam, mas nem sempre a gente consegue se dedicar a outras coisas muito a fundo do que além do direito. Então, não é fácil. Não, nós estamos aí na luta, guerreira. Vamos à luta, isso aí, né? Não nos abatemos por nada, vamos adiante, porque a vida é assim, né? É andar para frente e, como eu gosto de dizer, foguete não tem ré, vamos lá. Verdade. Então tá certo, doutora, muito obrigada mais uma vez por ter aceito o meu convite, né? Agradeço de coração por ter
né, aceito ter conversado sobre esse tema, que eu acho que é relevante, que ainda teria mais pano para manga, porque sempre alguém já passou por isso. Não, acho que não existe advogado que não tenha passado por um perrengue, digamos assim, com outro colega. Então, acho que vai de nós sermos as transformadoras, né, para que possamos ter uma classe mais unida, mais cooperativa, com mais empatia, tanto pelos clientes como pelos colegas. Então, eu gostaria muito de agradecer e pedir que diga as suas palavras finais, o grande finale. Eu quero agradecer pelo convite. Para mim é uma honra, me coloco à disposição. E agradecer a participação de todos que passaram e os que vão assistir ainda, né? Que tudo der certo vai ficar gravado. Agradecer as amigas de longe, a professora Sandra, que é uma mulher que nos inspira muito, uma grande mentora, inspiradora. Esses dias eu fiz bonita, uma live com né? ela. Nossa, comentei com ela que ela foi a minha primeira mentora. Ela é maravilhosa. E de uma cultura, enfim, né? Também ela é doutora em Direito, né? Ela estuda muito, não para de estudar, fazer os seus artigos. Então, eu acredito que isso faz a grande diferença entre os bons, os medianos e os ruins profissionais, seja na área do direito ou seja em outras áreas também, porque a gente não pode ficar estagnado esperando o cliente vir e como era há muitos anos atrás. A gente tem que correr atrás, fazer o nosso papel, né? Não captar exatamente, né? Mas a gente tem que ter os nossos contatos, as nossas redes sociais para dar visibilidade, nos dar voz também, né? Já que a gente não pode fazer propaganda, a gente pode se utilizar delas. Muito obrigada pelo convite. Imagina. Eu que agradeço a disponibilidade e complementando, né? Quem não é visto não é lembrado. Então, a gente faz dentro do possível, né? Para ser lembrado. Lauren, obrigada. Que bom que gostou do tema. Angélica, obrigada também por ter visto. Franciele, beijo. Gatona, todas que compareceram, a minha mãe também, que deve estar ainda assistindo, ai dela se não tiver, enfim, até a doutora, agora eu me esqueci o nome dela, que veio lá do Rio de Janeiro também. Denise. A doutora Denise, muito obrigada, doutora Denise, por ter nos prestigiado com a sua audiência. E, enfim, obrigada mesmo, pessoal, por todos. Nos encontramos por aí numa próxima live. Ainda não tenho nenhuma live marcada, mas quem quiser pode me convidar também. Lia, obrigada. Seguimos Lia, fazendo os nossos videozinhos básicos, né? Os meus reels de gosto duvidoso. Então tá certo. Mais uma vez, pessoal, obrigada mesmo pela participação, pela audiência. Obrigada mais uma vez, doutora Débora, por ter embarcado nessa live comigo. Foi um prazer. E nos vemos nos corredores, nas redes sociais. Qualquer contribuição, a live vai ficar gravada. Oremos que fique. E vocês podem comentar, enfim. Certo? Muito obrigada mais uma vez. Um super beijo a todos e todas. Boa noite. Boa noite.